Seja bem-vindo à terceira e última parte deste Manhã Noticiosa, uma terceira parte que será dedicada inteiramente ao pulsar político com Biton Vias. Biton Vias, muito bom dia e bem-vindo à Manhã Noticiosa. Muitíssimo obrigado, Xixumi. Antes de tudo, permita-me cumprimentar a todo telespectador que de casa acompanha-me, desculpa, estender a saudação, assim também, meu caro. Então, Vias, vamos falar em primeira instância desta celebração do Dia do Professor, que se assinalou a 12 de outubro. Não vamos falar exatamente da celebração, mas dos desafios que há nesta área da docência. E a primeira pergunta será mesmo esta: como é que vê o professor nos dias de hoje em Moçambique? Com o tempo, as condições foram melhorando ou permaneceu o mesmo cenário? Primeiro, parabenizar a classe pela efeméride. E realmente há um conjunto de desafios que aqui merecem a nossa atenção, acima de tudo, Xixumi, tomando em consideração que os professores são a classe indispensável dentro de qualquer Estado. Sem a existência desta classe, não tenho sombra de dúvida que dificilmente poderão existir as demais classes. Ou seja, a classe que constitui a condição necessária para que as demais existam é a classe dos professores. São estes que constroem a nação, são estes que criam bases para que a nação possa ser construída com maior eficácia. Contudo, é uma classe que, dentro do Estado moçambicano, acima de tudo, sofre um conjunto de desafios que partem das questões que tangem, questões de natureza financeira. Estamos a falar aqui de salários, questões habitacionais, até condições de trabalho. Então, Viagi, estas condições de trabalho, por que é que acha que não melhoram? Não temos estado a ter o professor como prioridade ou como um setor, ou, aliás, como um indivíduo indispensável, como estava a dizer, para o funcionamento do sistema de educação, sobretudo numa época em que fala-se muito do desenvolvimento, da necessidade de desenvolvimento de capital humano? Eu acho mesmo que o grande problema é que Xixumi se mesmo na questão da prioridade. Porque se esta classe constituísse uma prioridade, não tenha sombra de dúvida que, pelo menos em termos salariais, os nossos professores teriam as melhores condições, Xixumi. Não se justifica, Xixumi, alguém que tem que perder noites por vezes a ter que preparar uma aula, porque as pessoas só pensam que o professor só entra dentro de uma sala de aula e começa a ministrar a aula. Não. Há um conjunto de variáveis que antecedem a entrada de um professor dentro de uma sala de aula. E uma das variáveis é a preparação da aula, é tentar olhar para a dosificação e, em função do plano diário, preparar a aula, ou seja, que há uma condição e o professor precisa de condições para o efeito. Há professores Xixumi que hoje em dia até ainda preparam a aula de forma manuscrita, não é? O que acredito que numa altura como esta, já digitalizada, não deveria haver condições para o efeito. Refiro-me, acima de tudo, professores que trabalham nos distritos. Nós sabemos que a maioria dos distritos do nosso país são distritos onde o Estado não se faz sentir por via das suas políticas da assistência social, e com maior foco mesmo a classe da docência. Para dizer o que são essas condições que até, na maioria das vezes, condicionam para que o ambiente educacional não tenha, ou seja, não consigamos alcançar os objetivos no seu verdadeiro sentido. Porque a motivação é tudo, meu caro Xixumi. A motivação, antes de se entrar na sala de aula, é tudo o que o professor precisa. E quando falamos aqui de motivações, estaríamos a falar do quê? Meu caro, o professor precisa comer, alimentar-se de forma devida. E olha só, por exemplo, para aquelas aulas que ainda, as escolas, acima de tudo, que ainda usam pó-de-giz para poderem, ainda usam pó-de-giz para lecionar. Meu caro, o pó-de-giz cria algumas doenças respiratórias. E nós temos professores que não sabem o que é leite, passam meses sem saber o que é leite, e que devia ser obrigação por parte do Ministério da Educação dar providência desse tipo de recurso, sobretudo aos professores que realmente, pelo seu orçamento mensal, não conseguem, no mínimo, ter condições para a compra de leite. E há outras condições aqui que nós poderemos nos referir, meu caro Xixumi. Olha só, há professores, meu caro Xixumi, que começam as suas atividades letivas por volta das 7 e, juntando com as demais atividades, horas extras, só terminam no último turno, que é geralmente 22
10 minutos. E eu pergunto, meu caro Chuchumi, e há pessoas que fazem essa rotina sem no mínimo comerem nada, meu caro Chuchumi. E há pessoas que fazem essa rotina em condições extremamente deploráveis. Okay? Quando me refiro a condições deploráveis, me refiro ao próprio ambiente intraescolar, dentro da sala de aula. E há um conjunto de coisas que os professores encontram lá e que, infelizmente, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano até hoje não consegue colmatar ou solver algumas necessidades básicas desta classe. Esta condição a permanecer não nos deixa seguros para falar de um futuro de Moçambique com mentes um pouco mais escolarizadas e com capacidade técnica de criar, inovar para o desenvolvimento da nação, como tem sido, porque uma coisa tem sido os discursos e outra coisa tem sido a realidade. Nos discursos tem-se dito que há uma necessidade de se formar o capital humano para que possa transformar o país no futuro. Não havendo essas condições, com certeza há o risco de não se cumprir com esse objetivo. Não tenha sombra de dúvida, Chuchumi. Quando falha a classe base, que é essencial, sobretudo o ensino primário, não tenha sombra de dúvida que o nosso futuro pode não ser de grande prosperidade. E deixe-me só fazer aqui uma análise histórica. Chuchumi, se formos a voltar um pouco para a Primeira República, me refiro acima de tudo no contexto do mandato do saudoso presidente Samora Moisés Machel, vai descobrir que a educação constituía a agenda do governo. A educação constituía a prioridade do Estado moçambicano. E Samora fez uma coisa muito interessante. É preciso que, primeiro, valorizemos o professor para que possamos ter estudantes comprometidos com o desenvolvimento do Estado moçambicano. Não é o acaso que até tivemos uma geração, toda ela submetida a um processo de ensino, na diáspora, me refiro até à geração 8 de março, a de 77, que, pelo fato de Samora ter compreendido que devíamos fazer da escola uma base para o povo tomar poder, criou condições para que os primeiros moçambicanos fossem formados em países que tinham orientação socialista soviética na altura. E agora vejamos, caro, ao regresso desses nossos compatriotas, tiveram a dura missão. Por via da educação que os mesmos foram incutidos no ambiente externo, a grande obrigação era colocar Moçambique no patamar na qual desejávamos, tornar Moçambique num país competitivo, fazer com que Moçambique seja reconstruído depois dos todo o estrondo criado pelo conflito, na altura me refiro mesmo à Guerra de Libertação Nacional. E se for ver, é que o Moçambique que nós temos hoje foi resultado do tipo de educação que Samora terá colocado como prioridade. Hoje temos uma educação competitiva em Moçambique. E antes só de responder a esta questão, deixe-me só dizer uma coisa, Chuchumi. Geralmente toda educação deve responder com um desafio. Se for a ver, por exemplo, a filosofia da educação, não gosto de fazer isso em pleno programa, mas às vezes é tão bom para colocar as pessoas a par disso, vamos fazer uma viagem à filosofia da educação. Se formos a voltar para a Idade Antiga, vamos perceber que a Atena tinha um grande desafio, qual é? Ter uma educação que tivesse uma orientação para com os valores da democracia. Ou seja, a educação, a Atena tinha que responder para com este propósito. Ou seja, ao longo do tempo, foi-se desenhando um programa educacional que respondesse com o desafio dos Estados na altura. E a questão que nós colocamos é hoje, qual é o desafio de Moçambique como Estado? É a partir daí que, tendo domínio ou conhecimento daquele que é o nosso desafio como Estado, temos que desenhar políticas educacionais que respondam para com este desafio. E vamos só fazer uma viagem a nível do xadrez sistémico, como o Carlos Chuchumi. Hoje em dia, por exemplo, o grande debate cinge-se em questões de natureza, tecnologia de informação e comunicação, os famosos TICs. É por isso que tu, hoje, quando vês os grandes tigres asiáticos, como é o caso da China, como é o caso da Índia, como é o caso de Singapura e demais países no contexto asiático, todos vão se especializando, porque a última revolução, a considerada a quarta revolução, é a revolução tecnológica. Ou seja, o Estado que não conseguir inserir-se no mundo tecnológico ficará para trás. E Moçambique será que está a abraçar esse desafio? E não tenhamos sombra de dúvida que, em termos de políticas institucionais que respondam com isso, Moçambique é consignatário, por exemplo, da política global no que tange a informação, e temos em Moçambique uma política da sociedade de informação. Mas
Como é que o Estado moçambicano consegue lidar com esse aspecto para que não ficamos atrás? Então, aqui há um déficit. Se nós não conseguirmos compreendermos qual é o nosso desafio como país, acredito, meu caro, que as nossas políticas educacionais não serão tão suficientes para poderem responder com os nossos desafios. Ademais, há aqui uma memória institucional até que nos faz claramente compreender que o fato de não apostarmos num tipo de educação que possa responder com os desafios do Estado moçambicano levará Moçambique, digamos que, a um caminho caótico. A viagem que eu queria aqui trazer vamos olhar, por exemplo, para Moçambique hoje. Não tenho sombra de dúvida que é um dos países com um boom energético de grande gabarito a nível do sistema internacional. É um país que é cobiçado devido aos seus recursos de natureza estratégica. Quando me refiro aos recursos de natureza estratégica, aqui me refiro ao gás natural, me refiro ao petróleo e demais recursos. E quando as plataformas de prospecção dos recursos energéticos vinham sendo instalados, sobretudo na bacia do Rovuma, um dos grandes problemas que Moçambique teve, um dos grandes problemas que tivemos que nos deparar, meu caro Chuchum, foi a questão de moçambicanos capazes de lidar com aquele trabalho. E foi extremamente difícil, é por isso que as multinacionais... É um desafio ainda permanente. É um desafio ainda permanente. O que é que fizeram as multinacionais? Os primeiros quadros que trabalharam no processo de implementação dessas indústrias, meu caro, foram quadros que vinham de onde? Dos países de destino dessas multinacionais. Poucos moçambicanos é que trabalhavam com essas plataformas. E quando trabalhavam, não trabalhavam naquelas funções? Não conseguiam responder com aqueles que eram os desafios dessas multinacionais. E o que é que essas multinacionais terão feito, meu caro Chuchum? Levaram moçambicanos, alguns foram estudar para a Itália, alguns foram estudar para a França, alguns até foram estudar para a Rússia e outros para os Estados Unidos da América. Por quê? Não tínhamos uma educação que respondesse com este setor energético. E Moçambique começou já nos últimos tempos, no seu currículo, acima de tudo do ensino superior, a implementar cursos que estivessem direcionados ao desafio que Moçambique atravessava na altura. E acredite, meu caro Chuchum, que se eventualmente o Estado moçambicano, por via do Ministério que tutela a área da educação, tivesse desenhado um plano curricular em função do desafio que o Estado ia vivendo, meu caro Chuchum, hoje em dia não teríamos até moçambicanos frustrados. Quando me refiro da frustração dos moçambicanos em relação ao projeto do gás, porque, em primeiro lugar, o benefício do projeto do gás deve ser para os moçambicanos. Mas são os moçambicanos não é um constrangimento normal de um país com a idade do nosso no que toca à independência, que os seus recursos energéticos, sobretudo estes que criam muito alarido hoje, foram descobertos há bem pouco tempo. Chuchum, aqui há uma ideia, é por isso que eu sempre tenho dito o seguinte: se ainda nos atermos à ideia de que somos jovens em termos de independência, jamais vamos prosperar, Chuchum. Moçambique não é o único Estado, meu caro, que testemunhou a sua independência em 75. Há Estados que até, em termos de independência e até em termos de conflito, tiveram conflitos mais sagazes do que Moçambique. E num dos programas nós até falávamos do conflito na região dos Grandes Lagos. Se formos a ver Ruanda, por exemplo, a Ruanda, em termos de conflito étnico, foi um Estado que teve, digamos, um cenário extremamente desastroso. Quando nós realizávamos as primeiras eleições, eles ainda estavam em conflito étnico. Mas vejamos para Ruanda hoje em dia, meu caro. O que é que falta para aquele Estado constituir um modelo para demais Estados da África subsaariana com maior foco a Moçambique? O que é que custa Moçambique olhar para o modelo de Ruanda como modelo de desenvolvimento? Porque Ruanda, se for a ver, meu caro, apostou numa coisa extremamente essencial, a que estamos a discutir aqui, que é a questão da educação. Ou seja, o plano curricular daquele Estado tem em vista os desafios de Ruanda, e não só a nível do xadrez africano, como também a nível do xadrez sistêmico. E o que é que falta a Moçambique também copiar o mesmo modelo? Não estamos a dizer que, ao mais que a nossa independência tenha somente 4 décadas, ainda tenhamos que aprender muito. Meu caro, o grande problema aqui é força de vontade, porque iniciativas existem, são tantas e demais, mas são oportunidades e que nos faltam. Porque quando eu me refiro a oportunidades que faltam aos moçambicanos, é quando realmente não há esta vontade, meu caro, de permitir com que o moçambicano, por via da base educacional no qual foi inserido, colocar
digamos, à disposição do Estado moçambicano. Volto à pergunta que lhe fazia. Tendo em conta todas estas lacunas que existem e esse pensamento da quarta revolução, que é a revolução tecnológica, acha que Moçambique tem uma educação hoje competitiva, tendo em conta também que ainda há muitas escolas, até do nível secundário, com problemas sérios de internet, de acesso à tecnologia, o que se repete em diversas universidades do país? Eu não creio que Moçambique, digamos... Eu não creio que Moçambique tenha uma educação competitiva ou uma educação que, no mínimo, possa nos levar à prosperidade. Por quê? Se não conseguirmos até hoje termos um plano com uma consonância com a nossa realidade, meu caro Xuxume, não iremos a lado algum. Não se justifica, Xuxume, por exemplo, hoje, o professor que leciona tecnologias de informação e comunicação ser professor de educação física, estás a perceber? Este é um dos grandes problemas, estamos a brincar com coisas sérias e não é algo que estamos aqui eventualmente a criar, não. Vai descobrir até que professor da área de empreendedorismo é um professor, meu caro, que nem sequer um negócio tem. E é um professor que nem sequer formação na área de empreendedorismo tem. Então, estamos a brincar com coisas sérias. O professor de empreendedorismo tem que ser alguém com uma base de negócio, digamos, com uma educação que realmente lhe permite lecionar essa disciplina. Vai nas escolas secundárias, meu caro, vais encontrar o contrário, uma pirâmide invertida. Professor de tecnologia, de comunicação, de informação e comunicação, formado em educação física. E nós questionamos, como é que será possível? Primeiro, para fazer uma planificação de aula. Um professor de tecnologia de informação e comunicação tem que ser um professor formado na área de informática, porque ele entende quais são as bases para que um estudante, por exemplo, do nível médio, possa ter ferramentas contundentes e convenientes, acima de tudo, que o possa permitir aplicar o aprendizado. Então, aqui brincamos com coisas muito sérias, meu caro Xuxume. Então, acredito eu que se eventualmente um dia repensarmos no nosso modelo educacional e, acima de tudo, na forma como desenhamos os planos curriculares, meu caro Xuxume, ainda teremos uma educação competitiva e que, acima de tudo, possa responder, talvez, com os nossos desafios. Porque se ainda continuarmos assim, meu caro, serão inúmeros problemas. Então, Vias, deixando um pouco esta questão da educação no geral e olhando para a figura do professor, o secretário-geral da ONP disse recentemente que há professores de Cabo Delgado que estão a ser assassinados e há muitos professores deslocados e que não estão a ter nenhum tipo de assistência. Que olhar faz com relação a este aspecto que foi colocado diante do Presidente da República numa sessão especial que o chefe de Estado abriu para ouvir os professores? Esta é uma das situações muito críticas, Xuxume. Bem antes do conflito na região norte, os professores já estavam submetido num processo de sofrimento. Com a eclosão de conflito, veio agudizar a situação dos professores. E é realmente preocupante quando não há assistência, mais uma vez, a esta classe. E a questão que nós colocamos é, o que é que custa? Claro que estamos diante de uma crise humanitária que, em parte, deve ser globalista em termos de assistência, não somente os professores é que devem ser assistidos pelo governo, tomando em consideração que não é a única classe afetada pelo conflito na região norte do país, porém há um desafio aqui por parte do Estado moçambicano, criar condições para aqueles professores, porque aqueles professores realmente terão a responsabilidade, okay, de reconstruir a província assim que, no mínimo, consigamos estabelecer a paz. E, ademais, quer me parecer que até existem professores que estão a dormir em casas emprestadas. Extremamente crítico isso. E na região de Cabo Delgado, meu caro Xuxume, eu me lembro ter feito um trabalho humanitário naquela zona. Existe uma grande infraestrutura construída no âmbito do 10º Congresso do Partido Frelimo. Eu tive a oportunidade de visitar esse espaço, que é um espaço extremamente enorme, onde tem casas que foram construídas. E quando eu lá fui visitar, na altura foi no âmbito do ciclone Kenneth, não é? Quando trabalhei no âmbito da assistência humanitária, aquele espaço estava vazio.
diria que vazio, mas estavam lá pessoas que foram alocadas por conta do ciclone. E não sei a este tempo quais são as condições do local. Acredito que o ciclone, no mínimo, não é por via das ajudas, as pessoas que estavam alocadas naquelas casas já não estejam lá. E eu pergunto até hoje, por que é que não se pode usar aquele espaço, Xixume, para poderem acomodar as pessoas? Pode não estar a perceber, Xixume, a dimensão da infraestrutura é uma infraestrutura extremamente grande, com pavilhões, com casas construídas. Até eu tive a oportunidade de conhecer a casa onde esteve acomodado figuras como João Alberto Chissano, Armando Emílio Guebuza, Filipe Jacinto Nunes. É um espaço mesmo enorme, onde eu acredito que, se há esta vontade de se ajudar os professores naquela região, por que é que não se disponibilizam, digamos, aquelas casas construídas no âmbito do 10º Congresso que tinha que se acomodarem os membros do Partido Frelimo? Acomoda-se, que se aloque aquelas casas aos professores, porque aquelas casas estão inúteis, são casas inutilizadas. Se tivesse a oportunidade de conhecê-las, até estaríamos aqui a tirar lágrimas, porque são casas que eu acredito que, se não estão sendo utilizadas neste exato momento, então que sejam alocadas as mesmas para os professores. Portanto, Viegas, vamos avançar para um segundo tema. Escolheu aqui a questão da venda de falsos testes de Covid-19 na fronteira de Ressano Garcia, para que as pessoas consigam ir para o outro lado da fronteira. O que é que isto lhe parece? É só fragilidade, sob o ponto de vista de fiscalização dos testes, ou também tem que ver com alguma fragilidade no controle da informação institucional do Ministério e também fragilidade no que toca aos profissionais do Ministério da Saúde quando são aqui assediados por ações corruptas? Eu não quero acreditar que seja fragilidade. Mais uma vez, direi, Xixume, estamos a brincar com coisas extremamente sérias. Eu acho que isso extravasa a dimensão da fragilidade. É uma questão de bom senso, Xixume. Covid-19 é uma realidade. São famílias, Xixume, que foram colocadas até hoje numa situação de pobreza por conta desta pandemia. O mundo está hoje isolado por conta desta pandemia. Então, o espírito que deve reinar num contexto como esse, meu caro Xixume, é o bom senso. Temos que ser sérios. Não se justifica, Xixume, a venda de resultados falsos para que possamos emigrar para outro contexto. A África do Sul, meu caro Xixume, tem relações históricas com o Estado moçambicano. É que as pessoas que estão naquele ponto não compreendem este lado das relações entre Moçambique e África do Sul. Não compreendem os impactos que ações daquela natureza podem colocar nas relações entre Moçambique e a África do Sul. É falta de bom senso por parte de quem? Do Estado, dos funcionários do Estado moçambicano, meu caro Xixume. Vender um teste falso. E há pessoas que eventualmente até tenham sido infectados, saem do território moçambicano, entram no território sul-africano. A África do Sul está implementando medidas para que a Covid seja minimizada naquele território. E por via de resultados falsos, Moçambique contribui para o agudizar da situação na África do Sul. E esses cidadãos podem contribuir também para o agudizar da situação em Moçambique, tendo em conta que a África do Sul tem as altas taxas que tem, é um país de alto risco. Essas pessoas podem trazer a Covid também para Moçambique. Ou seja, os impactos são conjunto. Impactos para a África do Sul, impactos também para Moçambique. Para dizer o que aqui, já se identificou o problema, que encontremos a solução para o efeito. E um dos passos é a responsabilização criminal das pessoas que terão participado naquele ato. Porque não se justifica, meu caro. Houve detenções, mas de ninguém ligado ao Sistema Nacional de Saúde, ou pelo menos as pessoas detidas não confirmaram que há ligações com pessoas. E aí está o problema. E eu acredito que, da mesma maneira que o ministro da Saúde, o doutor Armindo Tiago, tenha vindo ao público e de forma aberta dizer que é uma das pessoas infectadas pela Covid, devia ter a mesma ousadia vir ao público e dizer: as pessoas que estiveram envolvidas naquela ação serão criminalmente responsabilizadas. E mostrando com ações práticas, tangíveis, que realmente essas pessoas estão sendo responsabilizadas. Porque não podemos brincar com coisa séria como a Covid. Todos nós, não há sombra de dúvida que estamos a passar por um
uma situação de crise, uma situação em que precisamos de dinheiro. Porém, há coisas que não se pode brincar com elas, como é o caso de vender resultados negativos e falsos. Eu acho que isso, meu caro Chichumi, poderá ter implicações diplomáticas, não diria graves, não é? Mas que algumas medidas poderão ser aplicadas pela África do Sul. Pode ter alguns impactos econômicos, tendo em conta que a abertura de fronteiras, sobretudo de Dircano Garcia, implica o escoamento de diversos produtos que abastecem o mercado moçambicano nas suas diferentes vertentes. E esta era a pergunta que eu ia seguir. Será que, a continuar este cenário, nós não poderemos aqui ver a África do Sul a voltar a bloquear a fronteira e nós vermos a nossa recuperação económica a ser ameaçada, tendo em conta que até a CTA, o conjunto de empresários, disse que a fronteira de Dircano Garcia é fundamental nesta época que Moçambique precisa voltar a caminhar economicamente? Não tenha sombra de dúvida, meu caro. O maior corredor econômico nas relações entre Moçambique e África do Sul é a fronteira de Dircano Garcia. É onde nós verificamos o maior escoamento, não só de produtos, como também de pessoas. E se realmente a venda desse resultado agudizar a situação da Covid na África do Sul, não tenha sombra de dúvida que os sul-africanos voltarão a fechar as suas fronteiras. E isso terá implicações diretas para a economia moçambicana, sobretudo aqueles que dependem de produtos sul-africanos no mercado doméstico. Mas essa venda de testes falsos não estará aqui a ser motivada pelos altos custos dos testes? Por exemplo, apareceu a Associação Moqueiro a dizer que na África do Sul os testes só podem ser feitos nas clínicas e os valores são correspondentes a 9 mil meticais. Aqui no país os valores caminham também ao mesmo nível, são de 3 mil meticais e meio até aos 9 mil meticais. Eu acho que numa situação como esta, e mais uma vez eu disse, Chichumi, a fronteira entre a África do Sul e Moçambique, a fronteira de Dircano Garcia, desempenha um papel estratégico e fundamental para a nossa economia. Pelo que o Estado tinha que desenhar uma política que, no mínimo, permitisse a redução dos custos dos testes da Covid para os moçambicanos que pretendem emigrar para a África do Sul e vice-versa. Então, 3 mil, obviamente, que é muito, o Estado podia criar uma política, digamos, testes humanitários. Não sei se poderíamos até usar essa expressão, tomando em consideração que também estamos numa situação em que realmente há necessidade para o efeito. E se Moçambique compreende o valor estratégico que a fronteira desempenha, então que crie condições, porque continuando a esses preços, os testes, não tenho sombra de dúvida, meu caro, que isso em parte também vai contribuir para a existência dessas práticas que em parte, confesso, Chichumi, que continuando na situação em que está, porque quero acreditar que se não se adotar uma medida ou se implementar uma medida que possa, em parte, descongelar, fazer com que essas práticas não tomem lugar, não tenha sombra de dúvida, meu caro Chichumi, que as mesmas darão continuidade naquele troço. Os testes falsos da Covid-19 só agudizam a situação nas fronteiras porque o desafio que já estava lá implantado é a questão da imigração ilegal. Há vários corredores abertos, até são conhecidos, mas não são encerrados por algum motivo, que ajudam moçambicanos a entrar na África do Sul ilegalmente e sul-africanos a entrar em Moçambique ilegalmente. E num contexto de pandemia é necessário que também se preste atenção nestas áreas. Não tenho sombra de dúvida, meu caro Chichumi. Se não os Estados, acima de tudo, compreenderem que estamos diante de uma situação séria, meu caro Chichumi, não tenha sombra de dúvida que as entradas ilegais vão prevalecer. É incrível que, na verdade, conhecemos essas entradas. Me parece que o fato de não se criar um mecanismo para colmatar esse tipo de entrada quer nos levar à ideia de haver uma conivência. Há uma reportagem que se calhar vai ajudar aqui na sua alocução, que a mídia mais transmitiu, onde há indivíduos que fazem uma espécie de recrutamento, vão buscar jovens no centro do país, por exemplo, e os levam para atravessar a fronteira de Dircano Garcia. Desta vez, numa das viagens, a incursão foi interrompida pela polícia e quando foram entrevistados, os recrutadores, vamos assim dizer, confessaram que entram ilegalmente na fronteira. Perguntados qual é que era o processo, disseram que era simplesmente chegar a encontrar eles chamaram maliano, entregar o dinheiro e caminhar em direção à África do Sul. Ou seja, não se fala de nenhum tipo de barreira para se chegar à África do Sul, ainda que se esteja a entrar ilegalmente.
É por isso que eu disse que é um circuito, na verdade, que funciona como se fosse um sistema interligado. Os recrutadores sabem com quem trabalham e, obviamente, trabalham com instituições. Quando me refiro a instituições, me refiro mesmo à Polícia da República de Moçambique. Vem de novo o bom senso. É mais uma vez aquilo que eu digo, se reinasse o espírito de bom senso, meu caro Xixume, acredito que nem a polícia poderia permitir, porque se fores a ver que até o valor, na sua maioria, nem é lá grande coisa, mas porque querem os 200 meticais, porque querem os 500 meticais, acredito que, apesar de fazer toda a diferença na vida daquela autoridade, mas não se justifica numa altura como esta, permitirmos com que a pandemia tire o bom senso do Estado moçambicano, acima de tudo, por via da nossa polícia. E é esse que devia ser o momento onde tínhamos que mostrar não só a Covid, também ao mundo, que estamos sim preparados para o combate da pandemia. Contudo, se ainda vergamos por caminhos da corrupção, se ainda a nossa polícia permitir que, por meros meticais, 200, se deixar corromper, meu caro, não será extremamente fácil o combate à Covid. Isso é exemplo de que, em algum momento, falhamos na educação das pessoas. Sem sombra de dúvida, aí voltamos. Vamos avançar para o terceiro tema. A segunda sessão ordinária da Assembleia da República abriu ontem com 31 pontos de debate. Vamos olhar para alguns. O primeiro tem que ver com a questão dos ataques na zona centro e norte do país, que dominou os discursos tanto da Presidente como dos representantes das diferentes bancadas. Eu gostava que o Bitonio olhasse isso do ponto de vista de criação de soluções. Qual é a possibilidade, ou se podemos pensar de forma otimista, que o nosso Parlamento pode trazer soluções ou pode influenciar soluções para estes problemas dos conflitos, tendo em conta as opiniões beligerantes que há lá dentro. Dou um exemplo, recentemente a Comissão Permanente da Assembleia da República foi para Cabo Delgado e a parte da RENAMO, os membros da RENAMO que participam desta comissão, disseram que simplesmente não irão porque não concordam com a questão de ir só à Comissão Permanente. Era preciso que se criasse uma comissão de inquérito. Tendo em conta estas divergências, podemos confiar num debate que resulte em coisas concretas para influenciar a resolução destes conflitos? Nós sabemos... Nós conhecemos a nossa Assembleia da República, meu caro Xixume. Essa divergência não é nova. Esse posicionamento do Partido RENAMO também não é novo, mas que, acima de tudo, podemos encontrar alguma razoabilidade na contestação. Eu não sei até hoje por que é que não conseguimos criar uma comissão independente que possa ser aprovada pela Assembleia da República e que a mesma pudesse ter a responsabilidade, meu caro Xixume, de apurar a veracidade dos acontecimentos no teatro das operações. Porque ir-se somente à comissão permanente, apesar de que é uma comissão em parte conjunta, com membros do Partido RENAMO e também do MDM, mas se não tivermos o outro lado, pode acreditar que o que não se vai encontrar aqui é a fiabilidade. Porque uma coisa é a credibilidade da comissão. Não indo a RENAMO, não abre espaço para que os resultados que vierem desta sejam mais, vamos dizer, permita-me aqui usar a expressão, é que me ocorre no momento, infiéis. Não tenha sombra de dúvida, não tenha sombra de dúvida, porque há um conjunto de dúvidas que já se levantam sobre a participação das altas individualidades ligadas ao Estado, ligadas ao Partido Frelimo, e em parte, se não termos uma comissão independente, podemos omitir aqui alguns dados. E não tendo ido a RENAMO, pecou também mais uma vez como bancada. Porque, meu caro, a RENAMO foi eleita pelo povo moçambicano. Ela representa os interesses dos moçambicanos. Eu acredito que antes de qualquer negação em relação a certas propostas, a RENAMO tinha que ter a obrigação de questionar o povo moçambicano se pode ou não tomar decisão X. Porque ele é um órgão representativo. Porque se fosse uma Assembleia Popular, acredito, meu caro, todos os moçambicanos teriam a oportunidade de estar naquela casa. Mas nós sabemos que as democracias representativas não funcionam neste modelo. Elegemos um grupo este, que terá a responsabilidade de representar os interesses dos moçambicanos. Então, eu acredito que uma decisão desta natureza, por parte da RENAMO, em parte pode permitir para muita coisa, omissão de dados, fiabilidade também dos próprios dados, porque não sei como é que uma comissão sem a oposição ou sem o contrário
poderá realmente trabalhar com maior eficiência e eficácia. E até sabemos, meu caro Chume, que na maioria das vezes até são viagens dessa comissão que servem mais para, digamos, viagens de lazer. Alguns até viajam para contextos como aqueles e vivem em hotéis, fazem análise a partir de lounge, nos lounge, hotéis. Então, se não tivermos um grupo que tenha essa capacidade de fazer uma análise crítica, primeiro, em relação à viagem desses nossos compatriotas, meu caro, não tenha sombra de dúvida que o relatório que vai nos chegar aqui não será um relatório que propriamente foi feito no terreno, ok? Serão relatórios que serão feitos a partir de hotéis, instâncias turísticas. E se não tivermos oposição, neste caso, meu caro, não há sombra de dúvida que não teremos lá muita fiabilidade. Mas eu quero acreditar que aí, mais uma vez, vai reinar a questão do bom senso, porque trata-se de uma situação, são vidas que estão sendo dizimadas, meu caro Chuchume, são famílias que vão adiando seus sonhos, são crianças que vão adiando seu futuro, e então a comissão que traga, na verdade, um relatório que espelha a realidade. Então, Vias, outro ponto essencial que vai ser debatido na Assembleia da República tem que ver com a eleição de uma nova Comissão Nacional de Eleições. Que vantagens podem advir deste processo do ponto de vista da democracia, tendo em conta que tínhamos um órgão muito protestado por diversos partidos, sobretudo os da oposição? Será esta uma oportunidade para profissionalizar aquele órgão, não sendo uma instituição de representações partidárias, mas uma instituição de pessoas independentes que têm conhecimento sobre a legislação eleitoral e que podem conduzir o processo? É incrível, Chuchume, que dentro da Comissão Nacional de Eleições nós temos a sociedade civil, que se diz ser uma sociedade, digamos, que independente, não é? Chuchume, o problema aqui não está na composição como tal. O problema está na forma como esta composição é feita. E nós já dissemos aqui, por vezes nós questionamos a Renamo, por via da contestação militar, neste caso coerciva, terá forçado para que o governo de Moçambique revisse o pacote eleitoral. Que desenhasse um pacote que, em parte, permitisse não uma distribuição em termos equitativos, mas uma distribuição que pudesse permitir um check and balance de poderes dentro da Comissão Nacional de Eleições. Isso é possível tendo em conta que há um indivíduo que tem votos que às vezes valem 2 ou o seu voto tem mais força do que é impossível. É impossível porque, meu caro Chuchume, é que nós temos que questionar os representantes da sociedade civil, como é que lá chegam. Aqui é um sistema de lobby que muita gente não compreende até agora, meu caro Chuchume. Dificilmente teremos uma sociedade civil como tal dentro da Comissão Nacional de Eleições. Por quê? Então as expectativas estão limitadas para esta nova comissão? Eu não tenho expectativa, diria que positiva, se não se rever a lei eleitoral e criarmos uma estratégia da criação de uma Comissão Nacional de Eleição que não tivesse este cunho partidocrático, aí sim, Chuchume, poderíamos eventualmente até termos uma expectativa positiva em relação à composição da comissão e em relação também à sua atividade, que acima de tudo deve ser transparente. Agora, com a atual composição, tu tens 5 membros do Partido Frelimo, tens 3 membros do Partido Renamo, tens um membro do Partido MDM e tens, se não me engano, acho que 2 da sociedade civil. O grande problema é que, ao mais que os votos por parte do Partido Frelimo não constituam a maioria, ou seja, não seja o suficiente para fazer passar uma lei. Acredito, meu caro, que aqueles da sociedade civil irão votar a favor do Partido Frelimo. E nós questionamos como é que é possível. E não há sombra de dúvida, é possível porque, meu caro, os regimes são espertos, e nós sempre temos dito isso. Os regimes criam as sociedades civis. Algumas organizações são criadas mesmo pelos partidos políticos como forma de controle e de monitoria das demais organizações. Não diria tanto como conspiração, mas diria que há organizações da sociedade civil que são células do Partido Frelimo, ou seja, são células partidocráticas. Quando se diz 2 membros da sociedade civil, a Frelimo já sabe onde encontrar, porque não há como. Os membros, para poderem passar à Comissão Nacional de Eleições, têm que serem votados a nível da Assembleia da República, e nós sabemos que a Frelimo tem a maioria esmagadora e usa essa maioria esmagadora como instrumento de lobby para a cooptação de algumas organizações, me refiro a alguns líderes, para poderem fazerem parte da Comissão Nacional de Eleições. É por isso que, em particular, expertos em estudos eleitorais ou em sistemas eleitorais compreendem muito bem que
com a atual composição da Comissão Nacional de Eleições, meu caro, não teremos um órgão íntegro que possa organizar eleições justas, transparentes e justas, livres e transparentes. Não poderemos ser surpreendidos aqui, tendo em conta que estamos perante um processo de descentralização, um processo de pacificação? Não, Chuchu, não. Não acredito que aqui há surpresa alguma. Primeiro temos que tentar aqui compreender o valor estratégico que a Comissão Nacional de Eleições tem. Meu caro, o dia que tivermos uma Comissão Nacional de Eleições livres, propriamente livre, meu caro Chuchu, será talvez o dia que os moçambicanos poderão ver a sua vontade realmente expressa na urna. Porque o que acontece é que em todo o continente africano, os regimes, quando assaltam o poder, assaltam todas as suas instituições. Ou seja, manipulam as instituições para que sirvam os interesses dos partidos no poder. Eu não sei o que seria do Partido Frelimo sem um controle total da Comissão Nacional de Eleições. Eu não sei o que seria do Partido Frelimo sem um controle dos demais órgãos eleitorais. Por quê? Se os partidos ascendem o poder por via do voto, então o que se deve fazer aqui é o controle das instituições que fazem a gestão dos processos eleitorais. Não compreendo até hoje, Chuchu, por que é que temos que ter uma comissão configurada de forma partidária. Por que é que não criamos um modelo que possa nos permitir ter uma composição a nível da Comissão Nacional de Eleições sem esta composição? Uma organização profissional. Até diria que profissional e independente. Uma comissão que poderia ser gerida por um órgão credível, com uma aceitação social acima de tudo. Se por exemplo, colocasse essa questão na Assembleia da República com a composição que há hoje, passava ou chumbava? Essa de uma comissão profissional sem representações partidárias diretas? Bem, se passaria ou não, é muito difícil fazer uma análise dessa, porque é aquilo que eu sempre digo. Se a Frelimo ainda ter a maioria dentro da Assembleia da República, ela vai fazer passar tudo aquilo que é de seu interesse. Essa é uma lógica normal de funcionamento do poder, meu caro Chuchu. O mesmo jeito, a Renamo poderia eventualmente fazer a mesma coisa. Se tivesse a maioria na Assembleia da República, mandaria passar tudo aquilo que fosse ao seu favor. Então, estamos a dizer que, para termos uma comissão que não deve ser eleita a nível da Assembleia da República, porque se for eleita a nível da Assembleia da República, o voto da maioria tem que valer alguma coisa. O voto da maioria vem com seus interesses. Então, cria-se uma comissão que talvez pudesse ser legitimada por um órgão que não fosse a Assembleia da República. Porque, com a atual composição partidária dentro da Assembleia da República, num contexto onde tens uma bancada como a Frelimo, que tem uma maioria absoluta, que tem a capacidade por si só decidir no que ela quiser, meu caro, não tenha sombra de dúvida que se algumas propostas que têm como objetivo viabilizar o trabalho da Comissão Nacional de Eleições passar pela Assembleia da República, duvido muito mesmo que terá aquele cariz de independência, de justiça e transparência como nós pretendemos. Então, Viegas, uma última questão que tem que ver com este nosso tema. A Assembleia da República vai discutir também a lei ou o projeto de lei de recuperação de ativos que a PGR submeteu, que é para desencorajar ou desincentivar os atos corruptos. Esta lei por si só vai resolver o problema ou é preciso também aprovar algumas revoluções institucionais? Revoluções institucionais, porque, meu caro Chuchu, porque essa lei também tem uma grande tonalidade. As pessoas que forem aprovar essa lei podem constituir as primeiras vítimas. Talvez aqui precisaríamos, antes de tudo, pensar-se num modelo que permitisse com que as pessoas que eventualmente têm a obrigação de fazer a gestão dessas leis não fossem nomeadas pela figura do Presidente da República. Fossem pessoas que não tivessem um peso de consciência quando for para tomar uma decisão. Porque a lei da recuperação dos ativos, meu caro, em que ela consistirá? Todos os bens que pertenciam ao Estado e foram confiscados pelos fins privados, todo o dinheiro que era para o erário público e foi confiscado por um fins privado, teria que voltar para o Estado.
E num contexto como o nosso, onde tens uma figura, por exemplo, da procuradora, que é nomeada pelo chefe do Estado, não tenho sombra de dúvida que terá limitação em termos de atuação. E um dos dados, claro, até se fores a ver, é esta incapacidade por parte da Procuradoria, primeiro, de poder ouvir o Presidente da República, porque é uma das pessoas mencionadas no caso das dívidas ocultas, na altura quando era o Ministro da Defesa. E tens também a figura do Presidente Armando Emílio Guebuza, que até hoje a PGR não consegue colocá-lo numa posição que o mesmo possa responder com as notificações que lhe foram colocadas. Então, quero acreditar que aqui, fora a criação desta lei, também deve haver uma revisão em termos institucionais, ok? Permitir com que esses órgãos possam agir com maior independência e com maior transparência. Porque sem esta independência, meu caro, podes crer que esta lei não será eficiente. Teremos mais uma lei, como demais que nós temos, muitas leis. Portanto, Viegas, muito obrigado por ter estado connosco nesta sexta-feira. Hoje veio experimentar aqui os nossos estúdios provisórios, enquanto trabalhamos em novos cenários. Muitíssimo obrigado, Chissum, e até a próxima. Nós também nos despedimos com promessas de voltar na segunda-feira, pontualmente às 7 horas a seguir. Tatiana Sumburane e o Juntos pela Manhã. Não perca. Até a próxima.